E aí, pessoal, tudo bem? Estudando muito aí? Concurso, vestibular, Enem, escola, dureza, né? Mas vírgula é moleza, principalmente da forma como eu estou ensinando aqui para vocês. Agora a gente vai para nossa aula número 3 de vírgula, certo? Aqui no CR Curso comigo, que sou a professora Carla. Vamos falar de um assunto que eu gosto muito de ensinar na sala de aula, porque eu percebo que a maioria dos alunos não aprendeu na escola da forma correta. Então, olha aqui, vamos falar sobre os advérbios no uso da vírgula. Então, aqui, olha, a gente tem que saber que os advérbios devem ser separados por vírgula quando eles vierem no início da oração ou intercalados. Tá vendo aqui, ó? Se ele vier no início, então eu antecipo, né, o advérbio ou eu intercalo o advérbio. Então, se ele vier antecipado ou intercalado, ele deve ser separado por vírgulas. Vamos lembrar aí o que é o tal do advérbio, né? O advérbio é aquela palavra que ele transforma o verbo. Então, quando você fala assim, cantar alto. Olha, cantar é verbo e alto, a maioria das pessoas acha que é uma qualidade, né? Tudo bem, a palavra alto nasceu lá na família das qualidades, né? Rapaz alto, tal. Ah, alto é uma qualidade. Sim, mas acontece que aqui o alto tá transformando o verbo cantar. Ele tá ligado no verbo cantar, então cantar alto passa a ser o modo como você canta. E modo é advérbio. Então, o alto passa a ser um advérbio de modo, certo? Então, cantar alto, alto é advérbio. Os advérbios transformam os verbos e também as qualidades. Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Muito belo. O rapaz é muito belo. O que será que é esse muito? Ah, o muito é advérbio, porque está transformando a qualidade que é o belo, tá bom? Então, relembrando, tem advérbio de modo, de tempo, de lugar, de negação, de afirmação, enfim, gente, tem mais de 50 para a gente se divertir, tá? Então, olha, o advérbio é uma só palavra. Então, aqui eu tenho uma só palavra, eu falo que é um advérbio, tá? Aqui, eu coloquei hoje. Então, olha, se eu antecipar, eu ponho a vírgula. Se eu colocar no meio, ó, saiu entre vírgulas hoje, né? Correndo. Agora, e se eu colocar no final, saiu correndo hoje, eu não preciso colocar a vírgula. E se eu quiser pôr, pode pôr, é facultativo, certo? Porque assim, ó, aqui eu antecipei, aqui eu intercalei, mas aqui eu coloquei no lugar certo. Então, se está no lugar certo, não tem necessidade de pôr a vírgula. Mas se você separar, tá errado colocar vírgula? Não, não tá errado. Mas não é necessário, tá? Então, obrigatório é só aqui e aqui. Antecipação e intercalação. Além do advérbio, tem um outro negócio que se chama locução adverbial. Toda vez que a gente fala em locução, a gente está falando de duas ou mais palavras. Quando é locução, é porque começa com preposição, certo? A, de, por, para. Então, quando eu falo assim, por cima, eu falo de ônibus, né? Eu falo em casa. Olha só, isso é uma locução, tá bom? Então vai ser uma locução adverbial se ela estiver ligado a uma ação, tá? As locuções adverbiais, elas sempre têm um significado, um significado semântico. Elas podem ter significado de hora, de tempo, de lugar, de preço, advérbio de preço, de falta e de origem, destino, tem vários. Como eu falei aí, tem uns 50 para a gente se divertir, tá bom? Então, aqui, ó, quando eu falo em sua casa, o que que é? Em sua casa. É uma locução, ó, começou com em, que é preposição. Então, tá. E agora o que eu faço? Eu descobri que tem uma locução. Olha, ele colocou no começo da oração. Tem que separar por vírgula. Agora, olha o que ele fez. Ele pôs no meio, ó. Todos, vírgula, em sua casa, vírgula, né? Se dão bem, dão-se bem, né? Aqui eu esqueci do C. Então, ó, todos em sua casa dão-se bem. Pronto, acabou.
Então, o que eu fiz? Eu intercalei ou aqui no começo, né, eu antecipei a locução adverbial. Tem que ser separada por vírgulas. Agora, olha, se eu colocar no final, olha o que acontece. Não precisa, tá bom? Outra coisa, bom, vocês viram aqui, tem o advérbio, tem a locução adverbial, mas também pode ter uma expressão adverbial, assim, algumas palavrinhas juntas, que você olha e fala, pô, isso aqui dá ideia de tempo, de negação, então é uma expressão adverbial. Por exemplo, hoje em dia. Hoje em dia é uma expressão que passa a ideia de tempo, então é uma expressão adverbial, certo? Fala da família dos advérbios. Então, olha lá, eu não antecipei, ó, separado por vírgula. Olha embaixo. As mulheres, vírgula, hoje em dia, vírgula lá, intercalei, são independentes. Agora, olha, se eu colocar no final, não precisa colocar. As mulheres são independentes hoje em dia, tá bom? Não tem necessidade. Mais um exemplo aqui, ó. As primeiras horas do dia, né? Isso daqui é uma locução, é uma locução no começo aqui do dia, locução como expressão, né? Porque tem mais de uma. Ela começa como locução, como tem mais de 3 palavras, então já virou uma expressão adverbial do que, hein? De tempo, né? As primeiras horas do dia, tá vendo como é grande? Então, isso daqui, o que que é? Ah, passa ideia de advérbio. Se é advérbio, vamos colocar no começo, vamos separar por vírgula. Vamos colocar no meio, separar por vírgula. Vamos colocar no final, não precisa de vírgula, tá? Embaixo, orações adverbiais. Isso aqui, oração adverbial, você tem que voltar lá naquela matéria de conjunção subordinada adverbial. Conjunções subordinadas adverbiais dão origem a orações adverbiais. Então, é assim: é um advérbio em forma de oração. E existem 9, na realidade, 11 tipos, né? Mas geralmente a gente usa 9, né? Causal, comparativa, concessiva, conformativa, consecutiva, temporal, final, proporcional. Então, essas daí. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você vier, olha aqui a oração. Se você vier. Tá vendo esse se? Esse se aqui é a nossa conjunção. Se você vier é condição. Condicional. Condicional. Então, olha aqui, ó. Conjunção condicional, isso aqui é uma oração adverbial condicional. Ela tá no início, tem que ser separada por vírgula. Agora eu vou colocar no meio, ó. Eu, vírgula, se você vier, vírgula, compro a bolsa. Tá vendo aqui, ó? A oração condicional tá no meio. Agora, deixa eu colocar no final. Não precisa pôr nada, tá? Coloquei mais uma aqui, ó. Embora estude, José não será aprovado. Embora, né? Para quem não sabe aqui, o embora é uma conjunção concessiva. Então, essa oração aqui é uma oração subordinada concessiva, adverbial concessiva. Então, se eu estou separando a oração no início, eu ponho a vírgula, ó, no meio. José, embora estude, não será aprovado, tá vendo? E se eu colocasse no final, né, como eu mostrei aqui em cima, não haveria necessidade de usar a vírgula. Tudo bem, gente? Olha, eu dou muita ênfase para essa matéria de advérbios. Se você não assistiu o nosso vídeo ainda, procure aí no nosso canal um vídeo que fala sobre advérbios, tá bom? Assiste lá que você vai entender muito bem o que eu tô falando. É uma matéria muito, muito, muito importante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.